Olá a todos e todas, eu sou a professora Rosa Vasconcelos e estarei com vocês nesse momento com a aula 2 de Planejamento e Avaliação Escolar. Nesta aula vamos tratar do planejamento escolar, sobre o aspecto da sua importância, seus princípios, características e também vamos adentrar no projeto político-pedagógico e no planejamento em si. Quanto à importância do planejamento, é válido a gente destacar, né, que o planejamento é exigido sempre que a gente tiver uma situação complexa, né, como a de próprio planejamento, a aula em si e a avaliação, que são situações complexas, digamos, para a docência, para o ensino, para a tarefa docente. De modo que todas essas atividades, consideradas atividades complexas, elas exigem sistematização, portanto, exigem planejamento. A atividade educativa, ela não pode ser ocasional, né? Ela deve ser intencional, né? Não pode ser uma aventura. Cada etapa do nosso trabalho de ensino, toda ação docente deve ser prevista antecipadamente, portanto, planejada, né? E o planejamento, então, é um processo no qual a gente identifica o quê? A realidade em que a gente vai atuar, né? Identifica também uma oportunidade também de antecipar ações que vão intervir melhor sobre essa realidade. Permite também que a gente avalie os resultados do nosso trabalho, né? Tendo em vista a continuidade e a finalização do processo. Então, por isso é importante planejar, para que a gente garanta o mínimo de interferência e garanta também uma maior chance de sucesso, de êxito nos resultados daquilo que a gente deseja realizar em relação às atividades de ensino. Bem, com relação ainda ao planejamento, né, o dicionário Roais vai dizer que é uma preparação de um trabalho, de uma tarefa, né? Onde a gente estabelece métodos, conjunto de procedimentos e ações visando realizar um determinado projeto. Já Moreto vai dizer que é um roteiro de saída em que não há certezas de ponto de chegadas, mas onde a gente busca estabelecer uma relação entre previsibilidade e surpresa, entre aquilo que a gente gostaria, o que a gente prevê e as surpresas que acontecem no caminho, né? Portanto, o planejamento tem um estatuto de uma ação de previsibilidade, pode ser atravessada pelo inesperado, mas que é importante fazê-lo com métodos, técnicas e sistematizações, porque ele ordena a realidade ainda que desconhecida. Então, a gente vai ver aqui ao longo dessa aula várias dimensões do planejamento, que pode ser desde o planejamento da escola, que é o projeto político-pedagógico, como o planejamento de um projeto, como o planejamento de uma aula, como o planejamento de uma sequência didática, como o planejamento de um semestre, de um bimestre. Nessa aula, nós vamos adentrar especificamente no projeto político-pedagógico, que é o projeto da escola, e o projeto escolar, projeto temático escolar, né? E a relação entre eles. Bem, com relação às características do projeto, a gente vai tratar ao longo dessa aula, mas aqui a gente já destaca que o projeto, né, o planejamento da escola, ele não é uma ação individual, ele envolve toda a comunidade interna e externa e ele busca aproximar a teoria e prática. Por outro lado, né, a gente vai ver em Santiago que, já com relação ao projeto político-pedagógico, né, ela vai dizer que há 4 fases, né? 4 fases em que desenvolve, né, o planejamento, a elaboração do projeto político-pedagógico, que é um documento que expressa o planejamento escolar, o planejamento da escola. Vale a gente ressaltar que o projeto político-pedagógico é um documento,
né, resultado do planejamento, porque o planejamento não é o documento em si, o planejamento é o processo em que se dá toda a previsibilidade das ações que a gente deseja realizar, né, para a consecução dos nossos objetivos. Então, para o projeto político-pedagógico, as 4 fases seriam análise da realidade, né, conhecer aqueles estudantes, a sua realidade, o entorno da sua comunidade, né, conhecer também a realidade interna da escola, as condições de infraestrutura, de pessoal, né, discutir, né, a partir desse diagnóstico aqui, dessa realidade, né, quais são as necessidades e, portanto, tomar decisão definindo prioridades e metas. Prioridades e metas, e quando a gente fala em metas, a gente fala em metas quantitativas. Vamos, digamos que a gente estabeleça como objetivo realizar, dentro do projeto pedagógico, realizar 2 projetos temáticos anuais na escola. Qual é a meta? 2 projetos realizados, né? Como é que a gente atinge a meta? Se a gente desenvolve os 2 projetos, atingiu a meta. Se a gente só desenvolve um, a gente atingiu uma parte da meta. Mas atingir os objetivos, sim, atingir os objetivos, que era desenvolver projetos temáticos na escola. Efetivação da vivência das decisões tomadas para o funcionamento da escola. Esse é o próprio desenvolvimento do projeto, a sua implementação, a realização das ações que vão, né, que estão postas no projeto e que os grupos vão desenvolvendo. E o acompanhamento, que é importante, né, da avaliação das decisões e das práticas, né, o que a gente definiu e o que realmente está acontecendo, como está acontecendo. Né? São fases do projeto, né? E necessárias para o seu bom desenvolvimento. Bem, vamos tratar então da articulação no âmbito escolar entre o projeto pedagógico e o planejamento de ensino, e aqui a gente traz Libânio, tá? E o professor Gadotti, ambos tratando da questão do projeto político-pedagógico sob perspectivas distintas, mas que se aproximam quanto à questão do instituinte e do instituído e do instituinte, entre a perspectiva da recriação, né, da preservação e da recriação. Então, o professor Libânio vai tratar do projeto pedagógico como sendo expressão da cultura organizacional, né, que entende, né, essa expressão projeto pedagógico curricular enquanto expressão da cultura organizacional, compreende tudo o que está posto no cotidiano, legislação, currículo, conteúdos, métodos, tudo que já foi instituído, né? E pensa nessa perspectiva do projeto pedagógico a partir, né, do instituinte. E o que é o instituinte? É aquilo que a gente vai criar, que vai instituir uma nova cultura organizacional. Outros dispositivos, outros métodos, outras formas de se organizar. O que o professor Gadotti trata do projeto da escola, que está entre o preservar a memória, a história da escola, aquilo que já existe, e recriar a escola. Ok? Quanto ainda, tratando da articulação entre essas 2 dimensões do planejamento, né, há perguntas que são necessárias fazer, né? Que tipo de escola a gente quer? Então, quando a gente vai fazer um planejamento, são perguntas que a gente tem que ter claras, né? Que objetivos e metas correspondem às expectativas da comunidade, não minha como gestor, mas da comunidade. Que necessidades precisam ser atendidas, né? O que é que a escola precisa? Né? É de infraestrutura, é de mais livro, é de uma biblioteca, é de formação de professores, né? E como fazer o projeto estar em constante movimento. Isso é um papel não só do gestor, mas de todos os grupos aí que estão trabalhando, né, envolvidos nessa tarefa. De um modo geral, é preciso que o projeto político-pedagógico ou o planejamento de ensino, eles
de um projeto de ensino, por exemplo, eles estejam eles ativos, né, que façam parte da rotina da escola e não sejam só um documento para constar, né? Bem, continuando, é importante a gente destacar, né, com relação ao projeto pedagógico e ao planejamento, o caráter processual. Então, o documento, seja ele um projeto de ensino, um projeto de trabalho ou o projeto pedagógico da escola, o documento não é o planejamento, o documento é o produto, o resultado do planejamento. O planejamento é o processo que inicia na elaboração, nas discussões, na formação das equipes, na discussão das necessidades, das prioridades, no diagnóstico da escola, tudo isso. Então, é processual e, de modo que é processual, deve ser acompanhado, avaliado a todo momento, podendo reorientar os rumos, né? Lembrando novamente que participa do processo toda a comunidade interna e externa, evidentemente que através de representação, porque não dá para fazer uma comissão para elaborar um projeto com todo mundo, né? Por meio de ação cooperativa, né? E lembrando também que essas relações são atravessadas por posições políticas e de poder. Isso significa que o gestor, que é o coordenador de todo esse trabalho, deve saber equilibrar aí essas posições de modo que haja harmonia, né, um mínimo consenso possível para que se possa progredir nos trabalhos. E as comissões aí que também vão fazer parte, né, e o gestor também vai ter o trabalho de articular com essas comissões. Bem, aí a gente trata especificamente da organização de um projeto de trabalho. Os projetos de trabalho são projetos que têm uma dimensão menor, um tempo menor do que um projeto político-pedagógico, né? Normalmente, eles compõem o projeto político-pedagógico, as escolas costumam fazer um por semestre ou um por ano, né? E normalmente são com grandes temáticas, tipo, a gente pode pensar num projeto sobre educação ambiental, a gente pode pensar num projeto sobre saúde da mulher, né? A gente pode pensar num projeto sobre qualidade de vida, saúde, qualidade de alimentação e qualidade de vida. Bem, há temáticas aí inúmeras que vão ser escolhidas a partir, né, dos interesses, né, e necessidades dessa comunidade. O projeto costuma ser amplo, né? Ele agrega diversos olhares, diversas visões de mundo, por isso contribui no desenvolvimento do projeto, né? Várias áreas do conhecimento, né? Não apenas uma, né? E o projeto significa um desafio, né? Desenvolver projeto, mas, por outro lado, ele tem um grande potencial de agregar, né? de agregar ideias, conhecimentos, pessoas, e de mobilizar toda a escola na busca da solução do desenvolvimento desse projeto, né? Bem, aí a gente tem a organização do projeto por trabalho, né? A gente gostaria de destacar aqui que a finalidade do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização do conhecimento. É uma outra forma de aprender, uma outra forma de organizar o ensino e a aprendizagem, de promover a aprendizagem. E aí precisa ter método. Portanto, o projeto tem um passo a passo que deve ser criteriosamente observado para que tenha sucesso. E aí ele está colocando aqui que o projeto pode ter de 1 mês a 6 meses, né? E depende aí da dimensão do projeto, das atividades que serão realizadas, dos grupos que serão envolvidos na tarefa. Continuando, a gente traz aqui 2 autores que são tradicionais na discussão sobre pedagogia de projeto, e eles falam em 3 eixos que devem ser seguidos na organização de um projeto. Eles falam da definição do conceito, de um tema, de um problema, né? Também das perguntas relacionadas e de uma situação complexa. Então, a gente tem determinada situação dentro da comunidade, né, para as quais a gente gera algumas perguntas daquilo que a gente ainda não sabe, deseja saber, e daí a gente elenca
não é um tema geral que a gente deveria ou que a gente irá, né, que nós iremos trabalhar. Então, quem escolhe a temática, eu acho que ao longo da fala já fui esclarecendo, né? Na sala de aula, os estudantes, em conjunto com o professor, e o projeto da escola são aquele grupo, né, representativo da comunidade interna e externa, incluindo estudantes, docentes, servidores, gestão, né, pais, né, sociedade civil, enfim. Todas as áreas de conhecimento, pode ser que muitas áreas de conhecimento, mais de uma, concorram. Normalmente não são todas, né? Também não será uma área apenas, porque a perspectiva do projeto é justamente interdisciplinar, parte do princípio que os problemas da vida cotidiana, da realidade, eles não têm uma solução única e uma única área de conhecimento não responde a essas questões. Portanto, precisa da colaboração de várias áreas, né? Depende do objeto, né, do tema, da problemática e de que ele vai requerer, né? Qual a duração do projeto? Como a gente dizia, pode ter projeto de 1 mês, projeto de 6 meses, projeto anual. Na sala de aula, eu acredito que os projetos podem durar 1 mês até 2 meses. Na escola, de 6 meses, anual, tá? Quando é que ele termina? Ele termina com a culminância, onde aquelas questões que foram desencadeadoras de toda o projeto, elas são respondidas, né, e apresenta-se um produto final e avalia-se o projeto. Né? Tem um produto, e como é que a gente planeja isso com os estudantes? A gente vai ver em seguida, colocando questões para serem elaboradas por eles, né? E a gente vai progredindo aí no cronograma, definindo fases e datas, responsabilidades com eles. Bem, e aqui a gente tem aí as 3 fases, né, de um projeto, que é a problematização, desenvolvimento e síntese. Então, a problematização é o momento que a gente levanta os conhecimentos prévios. O que já se sabe a respeito daquele tema, daquele problema. Né? Levanta também questões significativas que a gente poderia fazer para poder solucionar aquele problema, ou para conhecer melhor sobre aquele tema. Né? E aí a gente começa a organizar o trabalho, organizar os grupos, né? Definir cronograma, definir responsabilidades. E aí a gente vai para o desenvolvimento, que é a implementação mesmo, né, do projeto. E aí a gente vai fazer entrevistas, debates, pesquisas, outras estratégias que nos ajudem a responder essas questões significativas, né? E, por fim, a síntese, onde a gente chega à conclusão, né, responde aquelas perguntas, né, desenvolve novas aprendizagens, responde aquelas questões e também a gente abre aí para novos problemas. Bem, nessa fase vem a culminância, onde a gente reúne a comunidade para apresentar os resultados com um produto final, que pode ser uma peça de teatro, né? Pode ser uma encenação, pode ser uma apresentação artística, desenho, pintura, pode ser poesia, texto, uma cartilha que foi produzida pelos alunos. Então, existem várias possibilidades. E o momento também de avaliar o projeto, aquilo que foi bem aceito, que deu certo, e aquilo que precisa melhorar, e se autoavaliar, né? Cada pessoa que participa do projeto, estudantes e professores. Bem, continuando, a gente coloca aqui algumas orientações sobre o projeto relativas às vantagens que o professor Gandim elenca para o projeto. Então, seleção dos temas, não é? Isso é uma vantagem, dependendo do tema que você escolhe junto com os alunos da comunidade, isso é fundamental. Se é o professor, o gestor que escolhe, certamente não vai haver mobilização, não vai haver motivação. Bem, mobilizar os estudantes é uma vantagem, não é? Porque você tem uma postura ativa desses estudantes, não é? Por meio de que se mobiliza esses estudantes? Dessas questões, né? Que há para novos conhecimentos, a perspectiva de descoberta, de invenção, de inovação, de criatividade.
oportuniza uma vivência crítica e criativa, não é? E também oportuniza aí o desenvolvimento de competências com observação, reflexão, comparação, solução de problema e criatividade. Por outro lado, a gente tem também aí a perspectiva de incluir, inserir esses participantes numa comunidade de comunicação, cooperação, solidariedade e participação. Então, vejam que o projeto traz aí inúmeras vantagens, né? Sai daquela perspectiva de um ensino tradicional, baseado apenas no conhecimento, na autoridade do professor e na oralidade, e coloca todo o grupo junto com a comunidade em ação. Bem, características de um bom projeto, e aí tem a ver com o papel do professor, que deve conhecer bem o assunto, escolher metas plausíveis de alcançar, né? Saber o que os estudantes já sabem, o que eles desejam ou necessitam saber, né? Organizar um cronograma, tem que planejar isso direitinho, saber levantar e selecionar os recursos que vai necessitar para que os estudantes desenvolvam as atividades, as estratégias necessárias para poder realizar as descobertas e comunicar com clareza os objetivos do projeto, né? O que é que a gente está fazendo, por que é que a gente está fazendo, né? Qual a importância. Bem, continuando, as etapas devem estar relacionadas, articuladas, né? O professor deve antecipar perguntas, né? Ele vai levantar perguntas a partir dos estudantes, mas ele já deve ter as suas próprias, né? Para ir orientando essa discussão junto com os estudantes. Prever os agrupamentos, quais os melhores agrupamentos, né? Que estudantes eu vou agrupar, que podem contribuir e agregar mais na aprendizagem um dos outros, revisar o que os estudantes produziram, escolher um produto final que tenha visibilidade reconhecida e prever critérios de avaliação no registro de participação. Então, são elementos aí que a gente pode ajudar a gente a realizar um bom planejamento de um projeto, seja um projeto da escola, seja um projeto de ensino na sala de aula. Obrigado e até a próxima aula. Aqui eu deixo, se você tem mais alguma dúvida, fica aí o fórum de dúvidas, comentários e sugestões, e nós aguardamos vocês também durante os encontros presenciais. Até breve.